Seguinte, eu vou tentar gravar, às vezes olhando para a câmera, às vezes não. Esse é o meu primeiro vídeo aqui, dessa forma. Eu sou péssimo olhando para a câmera, eu sou péssimo olhando fixamente para um ponto, principalmente porque eu tenho um pouco de estrabismo e isso me incomodou boa parte da minha vida. E até então eu não tinha gravado nenhum vídeo dessa forma, então esse é o primeiro tentando aos poucos fazer isso e aos poucos tentando conversar com vocês um pouquinho. O que eu tava querendo conversar, na verdade, nesse vídeo é de uma parada que eu tava pensando que pra mim é muito estranha. Eu sou brasileiro, eu moro no Brasil e pra mim eu tenho uma dificuldade muito grande, imensa assim, em escrever em português. Escrever em português. Para mim existe um bloqueio assim muito grande. Acho que desde pequeno eu ouvia músicas em inglês, eu tentava entender elas, tentava decifrar de alguma forma na minha cabeça o que que aquilo significava. E quando eu comecei a entender de fato inglês, as peças começaram a se encaixar e a música por si só, ela se tornou muito fluida em inglês para mim. O jeito de eu escrever, o jeito que eu conseguia passar isso tudo em inglês era muito mais fácil, até quando eu não conseguia dizer exatamente com as palavras que eu queria, sabe? Mas eu tava sentindo que eu tava falando algo próximo àquilo. E aos poucos isso foi se tornando algo mais palpável, porque eu fui ajeitando, fui entendendo os vocábulos, fui colocando de uma forma da qual fazia sentido, e hoje em dia até corrigindo coisas antigas, enfim. Mas no inglês sempre fluiu, questão de fonética, a questão da própria inspiração, a questão de sentir mais, emoção mais, sabe? Tipo, sentir mais a música, sentir mais o feeling da letra. Para mim, o inglês ele sempre fluiu muito melhor nesse sentido. E para mim isso é muito difícil, porque assim, em português, às vezes eu sinto que eu tô tentando colocar como se fosse assim, colocar uma roupa que não me serve, sabe? Colocar uma roupa na música que não serve pra ela. Tipo, eu tô tentando pegar uma estrutura e eu coloco uma roupa e não serve pra aquela estrutura. Pô, é isso que eu sinto quando eu tô escrevendo em português. E muito pelo contrário do que as pessoas acham, não é porque eu não gosto de música brasileira, eu adoro ouvir rock gaúcho, eu adoro ouvir pop rock, eu adoro ouvir MPB, adoro ouvir samba, adoro ouvir vários estilos brasileiros. A grande questão é que eu não consigo fluir da determinada forma que eu gostaria. E toda vez que às vezes eu escrevo uma música ali que parece soar próximo àquilo que eu queria falar, né? Próximo àquilo que eu queria dizer em português, quando eu canto, não fica bom, não fica gostoso. Eu não sei se vocês passam pela mesma dificuldade que eu, se alguém tem esse mesmo problema que eu, sabe? Mas assim, eu cresci ouvindo um monte de coisa em português. E eu canto músicas brasileiras e conheço também vários compositores daqui. A grande questão é que quando o assunto é eu escrever as minhas músicas, eu travo. Eu simplesmente falo, pô, não dá. Tipo, não soa bonito, sabe? Não tem aquela emoção que eu passo quando eu escrevo em inglês. Aí eu fico com essa grande dúvida. Como é que eu vou criar um público no Brasil, né? Como que eu vou estar trabalhando com o público no Brasil, cantando uma coisa que muita gente não vai nem entender? Porque não adianta eu fingir que isso não existe, né? Ah, não, fica tranquilo, você vai conseguir, porque a sua música soa bem, né? Não, mas tem muita gente que escuta música em inglês e curte pela melodia, pela voz, pelo instrumental, mas tem muita gente que precisa entender a letra, e a maior parte dos brasileiros precisa entender a letra. A dificuldade mora aí, sabe? Para poder cantar junto, né? Quando é uma frase solta, tipo, sei lá, o Amandinho fez uma música que ele brincava com inglês, com português, que eu lembro muito bem.
I can't say what you gonna do, what you gonna wait. Oh, I can't say what you gonna do, what you gonna wait. Lembro o dia em que você falou I don't know. Beleza. Ele vai brincando ali com a língua inglesa. Beleza. A grande questão é que há uma grande discrepância entre você conversar com o público brasileiro e você vender isso para o público brasileiro e você tentar conversar com o público brasileiro e tá vendendo algo que é americanizado, ou da Inglaterra, ou de qualquer outra parte do mundo, porque o inglês é universal. A grande questão é que o brasileiro não dá tanta atenção assim, né? Mas para as pessoas que curtem esse estilo, independente da língua que você estiver cantando, elas vão gostar da sua música. Eu concordo e discordo, porque existe um certo ponto de dificuldade de você se apresentar quando você está pensando em músicas em inglês. Principalmente para você começar a fazer produções, porque você precisa, se você é um artista independente, assim que nem eu, você precisa desembolsar muita coisa. E quanto mais árduo é o caminho, pequenas coisas se tornam grandes, entendeu? Tipo, você é um artista independente, você tá criando música autoral, beleza. Quantos músicos tem na sua banda? Depende, se for para música autoral minha, no meu projeto, solo, só eu. Por isso que é solo. E daí, você pensa assim, tá, beleza. Você tá gravando músicas em português? Não. Tô gravando em inglês, tá. Aonde você grava? Eu gravo em casa. Para você gravar, você já tem todos os equipamentos? Não. Tô conquistando isso tudo. Tô fazendo isso tudo. É um processo. E daí, a gente volta para o assunto do português e inglês. Aquilo que era para ser algo pequeno, porque ia interferir vagamente, tipo, sei lá, numa escolha, porque as pessoas, tipo, independentemente do estilo, vai ter sempre alguém para ouvir, né? Ela vai diminuindo, assim, a tua taxa de acerto, sabe? Isso dá uma bugada, assim, porque você fica pensando, porra, caralho, a música já tá falando exatamente aquilo que eu tô vivendo, né? Eu fico no meio desse caminho, assim, pensando, tipo, de um lado, eu vou conseguir falar exatamente aquilo que eu quero passar, de outro, eu vou falar de uma forma que as pessoas vão entender, mas eu não vou sentir aquilo que eu queria sentir cantando a música que eu quero, né? Então, assim, eu não sei exatamente qual que é a resposta para isso tudo, talvez seja colocar uma legenda, talvez seja fazer alguns vídeos explicando as músicas, talvez seja lançar algumas coisas em português também, ou isso tudo vai bagunçar demais também, o trajeto. Desculpa, que eu tô com uma gripe e eu vou começar a gravar dessa forma mesmo, porque se eu não começar agora, eu não vou começar nunca, e é isso. E talvez seja simplesmente eu continuar escrevendo do jeito que flui e deixar o público chegar, né? Simplesmente chegar aos pouquinhos. Eu ir aguardando e sentindo e vendo o que vai dar. Não sei, é um vídeo ansioso? É um vídeo esporádico? É um vídeo de tentativa? É um vídeo de início? É um vídeo que demonstra preocupações artísticas? É um vídeo sobre várias coisas, mas é uma tentativa, um desabafo, é um começo, é alguma coisa. E esse é meu primeiro vídeo. Obrigado para você que assistiu até aqui. Me desculpa se eu pareci ingênuo, me desculpa se eu pareci esquisito, de alguma certa forma, mas é meu primeiro vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que eu não pare por aqui. E se eu não parar, espero que você continue aqui comigo. Muito obrigado. E é isso aí. Um beijo. Tchau.